Olá, crianças, a paz do Senhor. E aí, que dia maravilhoso, né, que o Senhor está nos dando. Então, hoje nosso devocional nós vamos continuar falando sobre a raiva. Nós vimos que a raiva é um sentimento, né, que nós nascemos com ele, mas que nós devemos controlar. E muitas das vezes nós precisamos controlar ele com a ajuda, né, do Senhor, a ajuda do Espírito Santo, a ajuda de Deus, porque é só ele que nos ajuda a controlar a raiva. Vimos também que a gente não pode deixar o dia passar sem nós resolvermos os nossos problemas dentro de nós, que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então a gente precisa ir pedir perdão, e pedir perdão é muito difícil, mas é necessário, nós temos que pedir perdão. E aí o Senhor perdoa, e quando Ele perdoa, Ele limpa o nosso coração, né, de toda a raiva. Hoje nós vamos continuar falando sobre a raiva, e lá em Efésios, que vocês vão ler, né, lá na Bíblia, tá escrito, né, em Efésios 4, e o 31 e 32, vai falar, né, sobre a amargura, a cólera. Depois vocês lerem lá e me fala depois direitinho o que vocês entenderam sobre isso. Por quê? Esse versículo é importante que nós entendamos ele. Sabe por quê? Porque muitas das vezes alguém faz algo ruim para nós e a gente pensa que ele tá fazendo isso porque não gosta da gente. Mas de repente não. De repente ele foi influenciado por outras pessoas, de repente ele tá num dia ruim. Aí que o mais bonito e o mais importante, nós devemos nos colocar no lugar do outro. Aí é difícil. Na ciência, né, a gente fala sobre a empatia. Sabe o que é empatia? Essa palavra assim, difícil, bem, empatia. O poder que você tem, o poder não é a necessidade e a habilidade de você se colocar no lugar do outro. Exemplo, para vocês entenderem melhor. Quando alguém faz algo ruim pra gente, vamos pegar um exemplo assim de nós, assim, só para vocês entenderem. Vamos supor que a Isabela fala uma coisa ruim para uma pessoa. Aí a pessoa fica triste. Aí a pessoa que ficou triste tem que ter essa habilidade da empatia e se colocar no lugar da Isabela. Aí o que é? Vou colocar no lugar da Isabela. Vamos supor que a Isabela falou alguma coisa que me deixou triste. Aí eu vou me colocar no lugar da Isabela. Aí eu vou falar assim, gente, por que a Isabela falou assim? Por que a Isabela fez isso? Será que a Isabela está passando alguma situação? Ela está assim numa transição, né, da adolescência da criança para adolescência, os hormônios dela devem estar também todo, né, aflorado. Vamos supor que o Gabriel fala uma coisa ruim que eu não goste. Aí eu tenho que me colocar no lugar do Gabriel. Aí eu falei assim, gente, será que o Gabriel tá assim triste por alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele tá com algum problema de saúde? Porque ele não é assim. Por que ele tá me respondendo desse jeito? Né? Isso é se colocar no lugar do outro. Vamos supor assim que o Daniel me fala uma coisa que eu fico muito triste. Ele fala umas coisas assim que, né, um rompante assim, ele vai falar um trem assim. E eu falo assim, meu Deus, por que o Daniel fez isso? Eu não vou ficar com raiva do Daniel, eu tenho que me colocar no lugar do Daniel. Aí eu tenho que pensar, gente, será por que Daniel fez isso? Aí eu me coloco no lugar do Daniel. O Daniel tá em casa, ele não tá podendo estudar do jeito que ele gosta de estudar na escola. De repente também ele tá querendo alguma coisa, mas ele não conseguiu, então ele tá querendo descontar essa raiva de mim. Isso é se colocar no lugar do outro. Então, por isso que é muito importante, sempre que puder, se coloque no lugar do outro, pois isso irá abrir,
a sua mente e fazer com que você compreenda melhor o mundo ao seu redor. Você sabia disso? Todos nós temos as nossas dores, as nossas alegrias, e por isso nós nunca devemos julgar o sentimento alheio. Eu não posso julgar o sentimento da Mariana, eu não posso julgar o sentimento do Gabriel, eu não posso julgar o sentimento do Daniel, eu não posso julgar o sentimento de ninguém. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar sempre com compreensão. Sabia disso? Pois então, que nós sejamos diferentes. Nós, como servos de Deus, nós como crianças, que somos crianças que estudam a palavra de Deus, crianças que oram, crianças que buscam a presença do Senhor, nós temos que ser diferente. E nós temos que saber conviver com as diferenças. Mais que tenhamos, diferenças assim gritantes, mas a empatia nós temos que ter como ponto comum entre nós. Sempre nós colocarmos no lugar do outro, pensar antes de nós, explodir ou ficar com raiva da pessoa. Tem gente que não quer nem ouvir o outro, já fica de mal. A pessoa não pode falar nada porque ele fica nervoso. Isso não agrada a Deus. Então, vamos praticar empatia, colocar no lugar do outro. Quando passar a raiva do outro, você chega para ele e pergunta: por que você agiu assim? Você estava com algum problema? Você precisa de ajuda? Você quer que eu ore por você? Vamos orar juntos? É assim que nós temos que proceder. Um beijo e façam as atividades, tá? Fique com Deus. Até amanhã!